tarde, pessoal. Muita paz, muita luz. Estamos iniciando então os nossos estudos nesse ano de 2023. Esse ano a gente vai seguir uma sequência diferente. Nós, nos 2 primeiros anos, nós seguimos a linha mais da Umbanda, espírita, da doutrina, do Chico Xavier, principalmente com o Emmanuel, né? E esse ano a nossa pretensão é entrarmos com um estudo mais profundo da vida nos bastidores, ou seja, na espiritualidade, através de André Luiz. Então a gente separou vários contextos, na verdade é uma coletânea de vários textos psicografados por Chico Xavier, de todos os livros de André Luiz. Tá? Quem fez isso foi esse irmãozinho que já desencarnou, que é Sidney de Carvalho. Tá? Nossa base vai ser esse livro aqui, A Vida do Espírito de A a Z. Tá? Editora Conhecimento. Um livro maravilhoso. Uma coletânea de vários textos de todos os livros, que eu digo para vocês que se torna um estudo muito mais profundo e muito mais rápido, muito mais simples. Que pegar todo um livro, estudar todo aquele livro, aí estudar outro livro. Não, estuda uma coletânea de textos. Ele foi muito inteligente, o Sidney de Carvalho. Inclusive ele fez isso com a Umbanda, tem Umbanda de A a Z, que a base é os livros do Norberto Peixoto, e todos os demais livros que são a base de Hercílio Mais, que é o Ramatiz, né? Que era o grande mestre ao qual ele amava e se afinizava muito. Ama, na verdade, né? Mesmo desencarnado, tá? Que é o Sidney de Carvalho. Tá? Então esse ano nós vamos estudar os bastidores da vida, e eu pude perceber que há muita desinformação, infelizmente, em todo o meio que a gente vê fora, sobre o que realmente ocorre no plano espiritual e o que muitos irmãos assim, eles acham, eles opinam, muitas vezes até fantasia, principalmente quando a questão é trevas, é abismos, tá? Mas isso com o tempo a gente vai passando para vocês, tá? A gente vai pedir para todos então fechar os olhos, vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo neste momento ao nosso amado Pai, Senhor da vida e de todos os elementos cósmicos. Saudando também ao nosso Senhor Jesus Cristo, louvado para sempre seja o seu nome, que é o Senhor da vida, que é o Mestre de justiça do planeta Terra, que em suas sagradas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós, humildes servos desta caminhada, desta humilde casa, que nós possamos realizar um estudo profundo, doutrinário e até mesmo iniciático para todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Que este vídeo possa atingir as mentes e os corações de todos aqueles buscadores da verdade, pesquisadores da verdade, porque nenhum de nós contém a verdade absoluta, porque a verdade absoluta pertence ao Pai. Mas, em nossa perfeição, nós todos somos relativos. E nós buscamos, dentro dessa relatividade, pesquisar fundamentos da espiritualidade, da vida após a morte, que na verdade é a vida após a vida. E que todos os espíritos, irmãos, amigos, mentores, guias e protetores possam estar conosco neste momento. E que os nossos defensores, nossos sentinelas possam estar nos defendendo, nos cruzando e nos neutralizando contra todo mal, oriundo do mundo astral, todo mundo carnal. E que esse estudo de hoje, nesses humildes apontamentos, que todos nós possamos buscar o conhecimento e o autoconhecimento, para a posteriori o despertar da consciência. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por aberto o nosso humilde estudo nessa tarde de hoje e nesse ano de 2023. Que assim seja. Então tá, pessoal. Como de praxe nós sempre realizamos, nós voltamos agora para um estudo sobre astrofísica e astronomia, tá? Nós vamos entrar agora na semana 26 da Espaçonave Terra, beleza? Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol.
Acabamos de passar da estação do solstício de verão. Para a metade norte da Terra é o dia mais longo do ano. No Círculo Polar, o Sol ficou 24 horas acima do horizonte. O eixo da Terra possui inclinação de 23 graus. O Círculo Polar se encontra a 23 graus do polo, portanto, bem rente ao Sol. Em compensação, no Círculo Polar Sul, a 23 graus do Polo Sul, o Sol, este fim de semana, não nasceu. Mesmo ao meio-dia, ele fica sob o horizonte. Os dias escurecem na Nova Zelândia e no sul da Argentina. As estações são invertidas. Os raios do Sol que chegam em ângulo oblíquo aquecem menos. É o inverno. Dentro de 6 meses, a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul, que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia, o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do Trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. No momento, para nós, no hemisfério norte, é o começo do verão. No Polo Norte e até o Círculo Polar, no dia do solstício. 24 horas de sol, nada de noite. E nas regiões do norte, que não ficam muito afastadas do Círculo Polar, as noites antes e após o solstício são as noites brancas. Em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Berlim, Londres, Calgary. Nesta parte norte do globo, o Sol desce apenas um pouco sob o horizonte. O clarão do Sol permanece visível e parece deslizar do oeste ao norte e depois na direção leste. Após o pôr do Sol, um clarão que permanece desliza lentamente ao longo do horizonte. À meia-noite, este clarão fica ao norte, continua na direção leste, onde bem cedo de manhã o Sol nasce. Numa zona ligeiramente mais a sul, onde se encontram Paris, Winnipeg, Vancouver, este clarão de noite branca permanece visível até a meia-noite e reaparece às 3 da manhã. Apenas pouco ao sul, em Orléans, Zurique ou Montreal, a parte norte da Terra sobe muito alto acima do Sol e nos impede de ver seu clarão. A esta latitude, nada de noites brancas. A luz com a qual e graças à qual nós vivemos vem do Sol. Nossos olhos percebem esta luz como branca, mas se nós a decompormos, ela revela todas as cores do arco-íris. Esta luz que nós vemos é apenas uma parte fraca dos raios que o Sol emite no espaço. Para além do violeta, o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. São os raios ultravioleta. Depois, os raios X, que graças à sua frequência muito alta, podem penetrar algumas matérias, como seus músculos e seus pulmões, além dos raios gama emitidos aos lugares onde a superfície do Sol é mais quente. À direita, o espectro da luz visível é limitado pelo vermelho. Mas o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver, raios infravermelhos. E também as micro-ondas, as mesmas que você utiliza para esquentar seus congelados, e ondas com frequências baixas que são como ondas de rádio. Para estudar o Sol, é preciso pesquisá-lo além dos raios visíveis. Enquanto as estrelas distantes se escondem nos enviando muito pouca luz, o Sol nos deslumbra escondendo seu mistério. Não vamos nos queixar, nossos olhos são regulados para que possamos enxergar claramente de dia e à noite em nossa nave espacial. É exatamente disso que precisamos. Cuidado, você nunca deve olhar para o Sol sem proteger seus olhos. Óculos escuros não são suficientes. Os vidros fumês também não. Para observar o Sol, compre pequenos filtros solares. Não são caros. Ou então, projete a imagem do Sol através de binóculos sobre uma folha branca. Você vai ver as manchas solares. Elas são buracos dentro do envelope gasoso do Sol. Elas marcam o lugar das erupções.
você pode seguir a rotação do Sol, tomando como referência a cada dia as posições das manchas solares. A mancha que hoje está aqui, amanhã estará aqui. As manchas solares nos servem como referência para ver que o Sol gira ao redor de si mesmo, mas elas também nos ajudam a ver o Sol em 3 dimensões. Manchas vizinhas se aproximam uma da outra quando chegam na borda do disco solar, porque justamente não é um disco, mas uma esfera, uma enorme bola de gás. Seguindo uma mancha solar, você também pode se dar conta da dimensão de nosso sistema Terra-Lua. O Sol é tão grande que pode conter largamente a Terra e a Lua em toda a sua órbita. A Lua completa uma volta em 4 semanas, como a mancha que nos mostra a rotação e que dá uma volta em torno do Sol em 4 semanas. Todo o sistema Terra-Lua não é, portanto, maior do que essa enorme estrela chamada Sol. As manchas se tornam mais numerosas a cada 11 anos. Atualmente, o Sol está num período calmo. A próxima vez será no ano 2002. Será a maior proliferação de manchas desde sua descoberta por Galileu há 400 anos. As manchas nos mostram também o movimento da Terra. Se de manhã você tomar como referência esta mancha aqui, à noite você a verá aqui. Não foi o Sol que oscilou durante o dia, foi a Terra. De manhã, o Sol aparece sob este ângulo aqui. A Terra gira e durante o dia o Sol parece atravessar o céu. À noite, ele aparece sob este ângulo aqui. O Sol não se moveu, nós é que o vemos sob um ângulo diferente. De manhã assim, à noite assim. Todos os dias, com ou sem manchas solares, você pode ver o movimento de oscilação da Terra. Ao nascer do Sol, a Terra se vira na direção do Sol e à noite a Terra cobre o Sol. Todos em órbita. Até o próximo programa. Boa viagem. Beleza? Então tá. Semana 26, né? Do nosso espaçonave Terra. Semana 26 ela dá mais ou menos em torno da última semana de junho. Então o solstício de verão para eles é verão porque é do hemisfério norte, né? Então, por isso que é solstício de verão, porque lá o hemisfério norte ele recebe mais as influências do Sol, né? Os raios solares. Então lá é verão. Junho e julho aqui para nós é inverno. No caso, mas tudo porque a Terra é inclinada. Se a Terra ela fosse realmente verticalizada, não existiria. As 4 estações do ano não existiriam. A não ser quando ele se afasta ou quando ele se aproxima do Sol, né? No movimento de translação, que a gente diz o afélio, que o Sol que a Terra está mais próxima, e o periélio, que está mais longe. Mas isso é outra história também. Tá? Mas a gente vai aprendendo, né? Todos nós somos buscadores, né? Vamos lá então. O livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro de 1955. Eu vou sempre ditar o nome do livro, tá? A gente vai fazer uma leitura, porque ele é pequeno, e o ano, mas o ano eu vou mencionar o ano para provocar mesmo. Para nos provocar. Para a gente ver como tem coisas que já foram ensinadas há muito tempo, antes do nosso renascimento, da nossa reencarnação, e ainda há muita dúvida de todos nós. De todos nós. Vamos lá. O ano. Vamos lá então. Domínios da mediunidade. Eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Escarnecedores é um termo antigo para bagunceiro, para marginal do astral. Que vigilantes são esses aqui? A irmã vai fazer a mágica dele. São os Exus. Que o irmão vai colocar aqui a imagem de um Exu, a imagem de um outro Exu
né? E tem 3 imagens que eu mandei, o irmão pode escolher o lado também, pode ser aqui, depois o irmão Edson vai fazer a mágica dele. Antigamente eram chamados de vigilantes, também de sentinelas. O Espiritismo usa muito esse termo sentinela, porque o termo do Exu é um termo trazido por nós aqui na Umbanda, mas o termo é o que menos interessa. O que menos interessa é o termo, o que interessa é a realidade, é o que acontece. Então o Espiritismo sempre falou, sim, desses sentinelas, desses guardiões, dos Exus. Tá? Sempre disse isso. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam. Espíritos que não eram simples, curiosos e sofredores, mas blasfemadores e renitentes do mal. Ou seja, ali fora, a seleção já estava sendo realizada. A seleção, olha, tu veio realmente para buscar ajuda? Pode entrar. Tu não veio, tu veio para bagunçar? Tu é um escarnecedor, é um termo antigo, para bagunceiro, para marginal? Fica lá fora, meu. Existe polícia no astral. No astral as coisas não são feitas só pelo poder da mente, como muita gente acha. O Espiritismo já trouxe isso aqui, muito antes da Umbanda. Apesar que esse livro aqui, ele é de 1955, e nós temos para mim, um dos mais belos livros que eu já li na minha vida, que para mim modificou muito meu pensamento na Umbanda, que é Umbanda de Todos Nós, a Lei Revelada por Mestre Max Silva. Esse livro é de 1956, um aninho depois. E ele sempre explicou isso aí. E muito mais, ele explicou que no meio do Exu, ou do sentinela, ou do guardião, ou do vigilante, existe o que? As categorias, existe uma hierarquia que categoriza o que? A evolução individual e coletiva daquele agrupamento. O Exu de primeiro ciclo, nós já temos um estudo, de repente o irmão pode fazer uma outra mágica, botar um link ali, né? Os nossos estudos, acho que foi em 2021, acho, né? Que nós fizemos um estudo sobre Exu, né? Tem um estudo muito bacana, nós nos aprofundamos nisso. Que ele fala que esses agrupamentos, eles formam uma hierarquia onde foi determinado 3 ciclos de evolução. O primeiro ciclo são os Exus pagães, que são vamos dizer assim, os cruzados, ou na verdade os batizados, que é aquele arregimentado nessa grande hierarquia, que é aquele que era um marginal, muitas eram meretrizes, e hoje estão trabalhando em nome de Jesus naquele agrupamento. Eles não suportam trabalhar ou conviver num plano, numa colônia, por exemplo, nosso lar. Para eles é muito chato. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque lá é proibido os pubs, os barzinhos lá em nosso lar. Se vocês forem pesquisar no livro, e está lá no livro, o filme não falou disso. O filme Nosso Lar não colocou essa vivência. Mas em Nosso Lar teve uma época que vários e vários moradores pediram para abrir pubs lá, vocês sabiam? Barzinhos em Nosso Lar, que está a 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. Isso é geograficamente, ela está lá, porque o Nosso Lar não se movimenta. Se a Terra gira, Nosso Lar gira também, porque ela fica na contraparte espiritual na região da atmosfera, aonde geograficamente 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. Ele nunca vai se transportar para cá, para o Rio Grande do Sul. Vocês estão entendendo? Cara? Que é geografia, cara. Que lá nos planos espirituais é hiperfísico, é a mesma matéria, é o mesmo átomo, só que em outras frequências. A frequência da massa, da matéria que é diferente. Não estou falando de frequência eletromagnética que dá as cores, não. Como nós vimos no vídeo agora ali, né? O Sol que se subdivide, aquilo ali é luz, não é? Estou falando de massa, matéria. Então, se geograficamente ela se posiciona lá, ela não vai mudar de local. E outra, qual é a contagem do tempo de Nosso Lar? Aqui, por exemplo, Nosso Lar para a Terra. Se a Terra leva 24 horas para exercer a volta, que é a rotação, quantas horas tem Nosso Lar? 24 horas. Está girando junto. Então, o tempo para o espírito é o mesmo tempo para nós encarnados. Não existe. Lá eles vivem um tempo melhor ou diferente. Não existe nada, não tem nada disso.
Porque obedece o quê? As leis físicas da Terra. A Terra leva 24 horas para realizar a rotação. 365 dias e um quarto para realizar a translação. A translação, o que é? Uma volta em volta do Sol, que determina o quê? O tempo contado como ano. A gente chama como ano, é isso, é a translação. Sim. Um dia e uma noite, 24 horas, 12 mais 12, é a rotação. Nosso lar é a mesma coisa, tem dia, tem noite, não muda. Pode falar. Não, seria como, aí é eu que estou fazendo. Claro, como claro. Se o nosso lar tivesse um cordão umbilical, um cordão de prata ligado ao planeta, onde ela obedece, ou nós obedecemos a ela, eu não sei, né? Claro. Claro que em outra vibração lá, né? É a outra vibração da massa. Que se Einstein diz que energia é massa, tá? E o Planck diz que energia é frequência, portanto massa, se é energia, a frequência também é energia. Então massa é frequência. É só unir essas duas equações, ao qual quem fez isso foi o de Broglie, pronto, está feito, está resolvido a situação. Agora, em que frequência vibra aí, cara? Aí é para mais tarde. Sim. Mas André Luiz já pacificou essa informação, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, porque ele disse que é o mesmo átomo em outras frequências. Ele nunca usou o termo dimensão. Por isso que não existe quinta dimensão. Existe 4 dimensões. 3 dimensões espaciais, altura, largura e comprimento, e mais uma dimensão, que a gente não chama de quarta dimensão, é 3 mais 1, que é o tempo, que dá essa mobilidade, essa movimentação dentro das 3 dimensões espaciais. Simples. Que quinta dimensão? Que quinta? Não é quinta. A pessoa tem que entrar na quinta dimensão, eles não sabem o que eu estou falando. Porque aqui o que muda é a frequência da matéria. Por isso que eu uso o termo que eu aprendi com eles, isso não é um termo meu, são planos existenciais, não dimensões espirituais. São planos porque aqui na crosta onde nós estamos agora, a gente tem um plano de existência, a gente tem um planejamento reencarnatório. Lá, quando vai, por exemplo, uma colônia de nosso lar, eu uso o nosso lar, mas existem milhares de colônias espirituais, meu Deus do céu, aqui no Ocidente, no Oriente, na Ásia, na África, pelo amor de Deus, por favor. André Luiz mesmo confirmou isso, na verdade foi ele que nos ensinou através do Chico no livro do Nosso Lar. Tá? Que nenhum outro detalhou isso, não existe outra filosofia espiritualista que tenha detalhado como vê a doutrina espírita, não tem. Pode procurar. Com detalhes, cara, e assim funciona lá. Então é um outro plano existencial. E um plano existencial que tem guardiões, que tem sentinelas, que tem policiais. E agora? Os samaritanos, né? O livro também menciona os samaritanos, são esses aí, cara. Então tu vê, ninguém entra sem o consentimento dos sentinelas. Tu vê, ele está narrando um livro de 1955, Obreiros de Vida Eterna. Que são os guardiões que o irmão colocou aqui. Aí diz assim, Davi, eu coloquei lá uma pintura, né? O irmão depois vai fazer a marca. Que tu vê que ali tem pombagiras, tem o Exu, tem outro que tem uma caveira na mão, que aquele ali é o Mulu, tem outro que o irmão vai colocar também, aqui ou ali, é um de barba comprida, que é aquele lá, né? Aquele lá para mim é o senhor Mulu. E tem um cavaleiro aí que o irmão vai colocar. Pô, esse cavaleiro quem é? Esse já é o de terceiro ciclo. Que todo irmão de primeiro ciclo e segundo ciclo, que o primeiro ciclo é o Exu, é batizado, e o segundo ciclo são Exu cruzado, porque eles ganham ordens e direitos de tarefa, eles ganham, vamos dizer assim, cargos e funções que são relacionados ao nome, Exu Caveira, Exu Caveirinha, Tata Caveira, não é o nome do espírito. Isso são ordens e direitos de tarefa dele. Que nós ainda não conhecemos, claro que não. Alguma coisinha esse véu já caiu. Mas tem muita coisa para se estudar. Muita coisa. Esses são do segundo ciclo, que nós também chamamos de o povo das almas. O povo de almas, onde o sítio vibratório, se é que eu posso me expressar assim, o local onde eles vibram, onde eles trabalham,
onde eles movimentam essas energias densas, pesadas, livres, é a calunga, o cemitério. Também tem os de encruzilhada, tem aqueles que são sentinelas das ruas, por exemplo. Tem. Mas nem por isso o ideal é tu fazer oferendas a eles em cemitério ou em encruzilhada de rua, não, porque são locais pesados, eles estão ali para proteger, defender, nos guarnecer. Como é que se recebe uma oferenda para Exu num cruzeiro de rua? Ou um cemitério que é pesadíssimo, onde tem dor, tem sofrimento, tem mágoa, tem rancor, tem raiva? Não é, cara, essa é a desinformação. É isso que Mata e Silva trazia. É só parar para pensar. Eu acho dependendo de cada vibração do ser humano, né? Que cada legião vai agir. Porque o trabalho deles é justamente limpar essas regiões. Então como é que tu vai ofertar? Aí tu diz assim, tá, mas então não existe oferenda para Exu? Claro que existe. Aí veio o mestre Mata e Silva, né, com todo o respeito que eu tenho, juntamente com o Pagné. Aí não vai pegar, né? Eu acho que não vai pegar. Não tá pegando aqui. Não vai pegar, né? Mestre Mata e Silva e Pagné. Depois eu te mando as fotos, né? Aí depois tu bota. Esse eu não cheguei a te mandar, né? Veio ele e disse assim, não existe. Mas como toda oferenda se realiza para realmente ela ser pura e para ter um alcance, ela tem que ter um local puro, um local energético, vibratório positivo, não uma calunga ou uma encruzilhada de rua e muito menos uma praça urbana, onde as crianças brincam, sabe-se lá, pode se cortar por causa de um vidro, por causa de algo. Aí tem que pensar um pouquinho. É a natureza. Da mesma forma como tu faz oferendas para caboclo na natureza, tem para Exu também. Muda algumas concepções, o horário, a forma como tu realiza, a cabala, a área egípcia, que a gente chama de lei de Pemba, que Mata e Silva resgata. É na natureza, de acordo com a vibração do Exu. Pode ser mata, pode ser cachoeira, entendeu? Pode, quando ele fala cruzeiro de mata, não cruzeiro de rua. O mar, sabia? O mar também. E tem Exus que trabalham nessa frequência do mar, que é da água. Tem o Exu do ar, tem o Exu da terra, tem o Exu do fogo. Cara, então assim, ó, é muita desinformação, onde as informações já foram trazidas por nós. A questão da existência do Exu, o Espiritismo, André Luiz acabou de falar aqui, claro que existe. Eles é que selecionam lá fora. Não é um mentor espiritual, isso que eu quero alertar para vocês. O mentor não está lá fora, dizendo, ó, tu pode ou tu não pode entrar. O mentor está lá dentro do centro, vibrando, preparando, realizando a asepsia para os médiuns trabalharem. Mas lá fora os sentinelas estão realizando o trabalho da seleção. Eles é que realizam o trabalho da seleção. Claro, induzidos pelos guias espirituais que estão dentro do templo, isso é lógico. Uma questão de hierarquia. Mas quem faz, quem realiza, quem bota a mão na massa não é o guia. O guia está aqui, com seus médiuns na mesa desobsessiva ou na sessão de Umbanda. Lá fora estão os Exus, cara. Que às vezes são 1, 2 ou 3 quarteirões, dependendo da demanda. Depende muito da demanda. Porque, gente, se a cada encarnado nós temos em média 3 desencarnados, imagina a movimentação espiritual de uma casa espírita e uma casa de Umbanda, é muito maior. Se vai 50 encarnados, é 150 desencarnados. Por baixo. Eu me lembro quando nós tínhamos sessões aqui, Birajara às vezes diz, olha, hoje foram atendidos 300 desencarnados. E às vezes dava 30 pessoas de grupo, mas assim, a gente atendeu 30 pessoas aqui. Vinha 10, deu 10 por 1. Dependendo da gira, dependendo do dia, dependendo do momento. Foram 30 aqui, 300 que a gente não viu. Isso é caridade. Caridade é isso, ela está a mão na massa. Tá? Então, só para a gente analisar um ponto muito interessante. Tá? Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Tá? Nós temos um livro também que eu mencionei aqui para quem quiser buscar, né? Além dos livros de Umbanda, lógico, né? Que o mestre Mata e Silva não fez um livro específico para Exu, mas em todos os livros do Mata e Silva ele sempre relaciona muito bem essa linha de trabalho. Tá? Mas o Chico também, juntamente, se eu não me engano, foram espíritos diversos,
Tem um livro muito bacana, muito bonito, chamado Militares do Além. Militares do Além é o Exu de terceiro ciclo, que é considerado guardião. Porque um guardião, ele não é um malandro. Você está entendendo? Um malandro que convive nesses locais pesados, por necessidade kármica de resgatar, mas porque gosta também. Que muitos têm as chamadas libações, que é um termo antigo, que é usado, tem muitos que gostam da bebida e do cigarro, ou do charuto. Ah, mas o Exu pode beber, pode fumar? Pode. Agora, se ele está incorporado no médio, aí as leis são outras. Mas lá no mundo dele, onde ele convive, é como ele pode trabalhar, é até onde ele consegue. Por isso que a gente chama de segundo ciclo. E a maioria conhece Exu até aí. Ele vai de Bará ou Mulu, até aí. Não conhece assim, mas nunca ouviram falar no guardião. Que esse cavaleiro negro que o irmão botou, que muitos chamam de Ogum Megê, mas possivelmente não seja um Ogum Megê, e sim um Exu guardião. Porque o guardião, eles são comandantes. Eles comandam grandes agrupamentos, grandes falanges de outros Exus, mais densos karmicamente, mais pesados karmicamente. Então é um cavaleiro, às vezes, com uma tropa de Exu. Que o termo Exu foi muito deturpado. Daí Tufá e Exu, bom, Não. é coisa ruim. Coisa ruim. É coisa ruim, faz o mal. Não, termo para fazer. Um sentinela, eu acho muito bonito, né? Sentinela, um guardião, só que tem que entender as linhas. E por exemplo, um militar não vai trabalhar numa calunga. Ele vai comandar um agrupamento que vai trabalhar numa calunga. É assim que funciona. Os grandes comandantes, eles não vão para o campo. Eles estão comandando. Que o que engorda o gado é o olho do dono, né? O dono, se começar a trabalhar, ele não vai ter tempo para pensar, para melhorar as situações todas econômicas, né? Enfim. A gente tem que pensar bem nisso. Aí é uma liderança, né? Sim, é uma liderança, hierarquia, né? Senão não funciona. Não funciona. Agora vamos entrar num campo bem danado. Vamos ver aqui. A questão do vampirismo, né? Muita gente acha que o Espiritismo nunca falou disso, que não ensina. O livro Missionários à Luz, um livro de 1945. Olha só. Estas interrogações íntimas, André Luiz, né, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras, formam agrupamentos. Eles são organizados. Para a continuidade das trocas magnéticas de baixa classe. Sexualidade, vícios em drogas, alcoolismo, sobre isso que ele mencionou aqui. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações de todos os tempos. Todas as situações de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes. Aí o irmão coloca aquela imagem da obsessão na rua. Tá? Eu botei, depois ele não vai identificar lá. Bota aqui para o pessoal ver. O pessoal vai se espantar porque naquela pintura que eu mandei para o irmão, aquilo é tudo, menos um ser humano. Aquilo parece um povo, outro com uma mão enorme. São vampiros do além. Esses são vampiros, não são simples obsessores. Aí é uma obsessão, a gente chama de obsessão complexa. São vampiros mesmo. Formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Existem esses seres e formam comunidades do além. Que tipo de comunidade? Por exemplo, aqui acima da nossa crosta, onde nós estamos vivendo,
Na atmosfera, mais ou menos uns 10 quilômetros, nós temos a troposfera. A troposfera, a física, para nós, a gente chama de atmosfera. Mas existe vida lá, que é um plano existencial hiperfísico do mundo dos irmãos desencarnados, ou seja, do mundo dos irmãos que vivem em corpos perispirituais. Tá? Então, quando tu desencarna e por questões da lei de causa e efeito, você alcança esse merecimento, infelizmente, você estaciona por um certo período nessa troposfera que fica mais ou menos a 10 km acima de nós, contando a partir da ponta do nosso nariz, como dizia Chico, nós temos um umbral grosso. Esse umbral grosso ele tem como objetivo um estágio purificador, ou seja, não é punitivo, é purificador, mas é lama, é pesado, é denso, é sofrimento. Mas há aqueles que não apenas se contentam com o sofrimento, aqueles que são os raivosos, que são os revoltados, e eles acabam formando agrupamentos, que para descer para a crosta, que é 10 km, que para eles é muito fácil, eles vêm realmente e começam a obsediar de forma não simples, mas complexa, conforme a gravura que o irmão vai colocar aqui ou aqui, de outros seres que se afinizam com eles, ou por ódio, ou por vingança, ou então simplesmente por necessidade de vício. Ou seja, quem desencarna, a questão do desencarne, o irmão, o perispírito, ele não desce, nesse exemplo que eu estou colocando. O perispírito, na verdade, ele sobe, ou seja, todo mundo que desencarna, a maioria, né, ou talvez não, mas acho que acredito que a maioria, sobe, não vai descer, sobe. Só que não vai diretamente para uma colônia, ele estaciona nessa região aqui, onde começa as dores, o sofrimento. Ele vai fazer só essa escolha, né? Exatamente, as escolhas dele levam ele para cá. E são seres, conforme o texto fala, de formas horripilantes. Não é, por isso que eu digo assim, a gente fica pensando numa lição que nós tivemos. O próprio Chico também confirmou isso, que muitos querem ser clarividentes, né? Rapaz, mas tu imagina, isso tudo aqui é zona umbralina, desde a nossa crosta até o terceiro plano existencial, vamos dizer, a terceira camada, tudo umbral. Então o que tu vai ver? A gente está num planeta de provas e expiações ainda. Cara, é complicado. As pessoas querem ver luz, irmãos de luz, irmãos. O que eu chamo a atenção também para o texto anterior, que muitos só querem ser protegidos por seres de luz, cara. E muitos, infelizmente, irmãos que trabalham para a luz, não reconhecem o trabalho dos nossos sentinelas. Não aceitam, discriminam. Isso é uma discriminação, cara. Tu acha que só um anjo, tu acha que só um guia de muita luz vai estar do teu lado 24 horas te defendendo? Vocês acham que somente Emmanuel defendia Chico Xavier? Tu acha que o Chico não tinha um agrupamento de sentinela do lado dele ajudando? Mas claro que tinha, cara. Claro que obedecendo a hierarquias maiores, mas no terra a terra, no contato, são esses seres que estão. Eu diria que nesse caso aí é falta de discernimento, né? Conhecimento do que realmente existe, do que realmente é. Aí é onde dá esse tipo de... Então é um estágio purificador. Aqui. Tá? Hoje nós não vamos falar de seres para cá. Por quê? Eu deveria ter falado no início, mas acabei me esquecendo. André Luiz, ele formou esses livros todos, se eu não me engano são 13. Vocês me perdoem aqui se eu estou falando bobagem. Mas o André Luiz, o que aconteceu com ele? Ele estava... O primeiro livro de André Luiz é Nosso Lar, que na verdade André Luiz é um pseudônimo. Na verdade, nosso irmão Carlos Chagas, né? Hoje todo mundo já sabe disso. Quando ele ficou estacionado por 2 anos no umbral, e não 8, conforme o livro fala, um erro tipográfico, tá? E que ele sobe para a colônia de Nosso Lar e passa por tudo aquilo, depois de um certo tempo ele começa a se sentir meio
incomodado, meio triste, meio cabisbaixo, tá? E a Narcisa, que é uma grande enfermeira, ela viu que ele estava mal, não estava bem, e começaram a conversar. Podia ser um pouco de saudade da família, porque a gente é ser humano, a gente muda de plano, mas cara, os sentimentos, o interno continua. Não existe salto quântico. Por isso que eu digo, salto quântico da consciência. Que salto quântico é esse? Não tem como. A natureza não dá salto, não dá salto. O fenômeno quântico que acontece é lá no átomo, né? Mínimo do mínimo. E mesmo assim eles não sabem onde é que vai parar. Não sabe nem onde vai parar. Quer dizer, um exemplo que não se sustenta. E ele começa a se sentir triste. Aí a Narcisa dá a ideia para ele, André, tu está que nem um cálice luminoso, porém vazio. Entendeu? Tu está te sentindo assim, tu está te sentindo um cálice luminoso, mas vazio. E, pois é, Narcisa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não é tanta saudade da minha família, eu já estou um certo tempo, porque eu já tenho consciência de tudo. A Narcisa, não, meu filho, está faltando para ti, eu sei que está faltando para ti. Tu tem que sair dos muros de nosso lar. Tu tem que sair, tu tem que fazer pesquisa de campo. Entendeu? Porque tu está te sentindo, eu vou tentar usar o termo aqui, desanimado, eu vou usar o termo aqui, agora eu não me lembro. Tu tá sentindo muito parado aqui, muito engessado, né? Apesar que a gente tem muita coisa para fazer no nosso lar, mas tu está querendo mais, porque tu é um pesquisador, tu é um buscador. Então, o que eu tenho que fazer? Servir a Jesus, meu amigo. Está te faltando, mas como eu estou em nosso lar, atendo nas câmeras de socorro? Não, meu filho, não é só. Tu pode mais, tu pode muito mais. Por isso que ela usou esse termo, cara, tu pode muito mais. Aí ele saiu, não, vou sair. Aí veio os livros, Missionários da Luz, que foi uma experiência maravilhosa com o mentor Alexandre, Libertação, que foi com o Gúbio, e aí com todos esses irmãos, né? Aí ele sai. Mas qual é a trajetória dele? Aí que tá. Ele vem daqui, da colônia, para aqui. Que o próximo livro é Os Mensageiros, que vai virar filme agora. Que os Mensageiros, o livro Mensageiro, que é o filme, que é a base do filme, ele basicamente, praticamente, ele o quê? Ele fala da experiência que ele teve num posto de socorro do umbral médio. Porque ele vem descendo. Depois ele passa para cá. Está entendendo? Ele chega à crosta, então cada viagem dele, cada experiência é um livro que ele fala. E ele foi orientado por uma comissão de 12 sábios. Foi a experiência dele, olha que loucura, olha que legal, cara. E mais os 12 sábios, que um deles é Sócrates, que foi o único que Chico revelou, o Geraldinho, né? Que foi orientando ele a escrever, depois das experiências. Até chegar o quê? Na subcrosta. Para ele, aí fica, agora eu vou conhecer de fato a lenda do inferno, quero conhecer o capeta, né? Quem é esse capeta, quem é esse diabo, quem é esse ser. E aí vem o livro Libertação, e aí vem indo. Depois ele sobe de novo, então é toda uma trajetória que formam esses livros dele. Porque o nosso lar é o que? A história dele é em nosso lar. Mas e o Mensageiros? O Mensageiros é num posto de socorro, que é o Campo da Paz. Posto de socorro chamado Campo da Paz. E aí ele vem, cara. A literatura dos livros é muito bacana, mas a gente vai trazer uma coletânea de textos para não ficar muito cansativo, ficar lendo todo o livro aqui. E a luminosidade de André Luiz é nesse termo, né? Que ele descia e subia. Ele conseguia descer, conseguia voltar, conseguia continuar e conseguia, né? Tudo é interessante que cada um... preparado, né? Senão eles não teriam deixado. É interessante que cada um tem um ponto de vista, assim, né? Tudo, cara. Eu já, nesse caso, eu percebo o André Luiz, nos livros, lógico, né? E ele, o que nós podemos e o que nós devemos e o que nós vamos passar, que é a transformação dele aqui no plano material, quando ele chegou no nosso lar, e o que ele conseguiu, em percepção espiritual, captar e fazer esse trabalho, essa reeditação dele, essa transformação dele, para caminhar, como disse falou para ele, não lembro o nome dela, a
Narcisa? Narcisa falou para ele, Cristo. Servir a Jesus. É isso. Desce André e vai servir a Jesus. Que daí é o jeito que tu vai preencher esse prazo. Claro, é a mensagem a passada. tarefa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, aí ele Pois é. E aí ele vem, rapaz, aí ele vê tanta coisa. Pois aí a questão do caso da Narcisa viu o potencial Sim, né, ele descer, subir, ele já tinha esse potencial de fazer Já pôde sair de nosso lado. Isso. Ele já alcançou esse merecimento, evidentemente, dentro do potencial que ele alcançou por mérito. Porque lá em nosso lar. Porque pelo que ele era como médico, né? Sim. Que ele era médico, ele era importante, ele era soberbo, né? Soberbo, sim. Daí ele Carlos se Chagas desencarnou e foi, né, pro nosso lar e continuou. Eu sou médico, né? Continuou. Até ele se conhecer, saber do seu, né, E ele trazia essas experiências em livro. Né, que é Exatamente. Orientado por uma comissão de 12 sábios. Aí entra aquela história assim, mas foi ele que determinou, não, foi essa comissão de 12 sábios que disse para ele, tu vai escrever um livro baseado na nossa orientação. E aí vamos aproveitar as tuas experiências e nós vamos te moldar para tu escrever o que a gente quer. A caneta foi dele, mas o texto foi deles. Um deles é Sócrates. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito bom. Revelador. E é o que é necessário para nós aqui, né? Para todos, né? Eu acho que para todos nós. Eu acho que isso aí tinha que estar sendo divulgado, assim, a forma como eu estou colocando agora, porque na verdade isso não é minha, não é eu que estou colocando, né? É a forma como eles me ensinaram para repassar, porque é uma forma mais clara, mais didática, não fica aquela leitura, sabe? O cara tem que ter uma didática também, o cara tem que saber passar as coisas, tem que saber chamar a atenção, entendeu? Conversar, não falar de uma forma muito melindrosa, aquela coisa que não é minha natureza. Por quê? Porque a gente tem que aprender, o objetivo mesmo é o ensinamento, o discernimento. Mas para isso o cara tem que passar pelo conhecimento e a gente tem que convencer a pessoa. Para convencer, o cara tem que ter uma certa didática. E eu, com todo respeito, isso tinha que estar sendo espalhado por tudo. Porque eu vejo pouco isso aí. Eu vejo ensinamento, claro que vejo. Mas normalmente ele fica naquele círculo de mensagens. Pode ver. Ele estava falando do... Como é que é o nome dele? Ele é juiz e é... Haroldo? O Haroldo. Eu vi ontem uma live dele, que ele pegou e estava, né, na live com outra, Sim. Daí estava falando, acho que até com a escritora até. Acho que foi o que fez o filme do Nosso Lar, acho que foi isso. Que ele pegou e disse que o movimento espírita está muito ultrapassado. Está ultrapassado demais. Hoje existem várias religiões que ele não ia citar nem o motivo, nem o porquê, mas o movimento espírita é tudo pessoas de mais de 50 anos. Mais de 50 anos, tu não vê um jovem. Não atrai. O que está faltando? O que está faltando para enxergar isso? O que está faltando para modificar isso, né? Assim, bem, eu achei muito bom. Tinha que levar uma televisão, tinha que mostrar um vídeo. O que eu faço com vocês aqui? Eu mostro um vídeo. Não mostro mais vídeos porque nós temos um grupo. Nesse grupo eu mostro, porque senão, se nós não tivéssemos um grupo, eu mostraria aqueles vídeos aqui hoje. Olha aqui, gente, olha aqui, olha. Eu já tenho um grupo para isso. Para durante como o nosso encontro é quinzenal, nesses 15 dias vocês já vão. Porque senão, imagina eu passar tudo aquilo que eu mando para vocês hoje. Iam ser 4 horas de encontro. Tu está entendendo a minha didática? E isso que atrai o jovem. Imagina aqueles vídeos, 10, 15 minutinhos, depois um estudo, um bate-papo, conhecimentos gerais, Edson. O jovem não quer falar só de espiritismo, ele quer falar de universalismo, ele quer falar de tudo. E nós temos que provar que a doutrina espírita é a filosofia mais universalista que tem, porque ela revela, ela é a que mais trouxe a revelação da verdade. Cristo. Está entendendo? Mas para isso, um jovem não adianta tu vir de blá blá blá. O jovem não quer saber disso, que são espíritos avançados. Eles têm raciocínio. Não é aquele espírito que obedece papai e mamãe.
Ah, eu vou no centro espírita que eu estou indo. Ah, eu vou se eu quero. Tem que me chamar, tem que me conquistar. Esse que o Haroldo falou. Claro, é tudo gente velha. É tudo gente velha, com todo respeito. Eu uso esse termo, que foi um termo usado, sabe por quem? Caboclo das Sete Cruzilhadas. Que quando ele foi na Federação Espírita de Niterói, tá? E ele se manifestou no Zélio com 17 anos, só que o Zélio tinha uma mediunidade inconsciente, né? Ele dizia assim: estou rodeado por gente velha. O presidente da federação, que era, se não tem era Zeca alguma coisa. Acho que nem é bom falar nomes aqui, né? Federação Espírita de Niterói. Não conhece essa história. Como assim, mulher? E tá faltando uma flor aqui. Ele foi lá no jardim, pegou uma flor e botou naquela mesa. O que é a flor? Várias coisas, né? Amor, carinho, respeito, magia. E que gente velha, além da idade, é mentalidade velha engessada. Em 1908, quando ele se manifestou no Menino Zélio, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, que uma das encarnações dele foi Padre Gabriel Malagrida, não Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega foi o Emmanuel. Padre Gabriel Malagrida, o jesuíta. Porque teve uma médium lá nesse dia, nessa noite, que disse: ah, mas que era Clarite, mas eu estou vendo aqui, o senhor está usando uma roupa de frade. Sim, em outra vida foi o Padre Gabriel Malagrida. E contou toda a história. Isso no dia 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro de 1908, ele, na casa do Zélio, ele trouxe a Umbanda. E aí, quem era médio recebeu o caboclo, recebeu de tudo. E aí ele diz: hoje na terra eu firmo a Umbanda. E trouxe as diretrizes da Umbanda. Por isso que eu digo, ele que trouxe as diretrizes da Umbanda. Por quê? Porque veio desde essa época. A mentalidade do movimento espírita humano era velho. Olha o que o Haroldo falou, e é verdade. Os jovens não querem, mas claro que não vão, ainda mais com a tecnologia que nós temos. Nós temos que atrair eles de uma outra forma, não só no blá blá blá. Tem que mostrar vídeo, tem que mostrar isso, tem que formar grupos de debate, é isso que eles querem, cara. E interagir com eles também. Mas, e aí, claro, esse é o ponto. Não é o cara chegar lá e falar com todo respeito. Isso a gente encontra o quê? Numa missa, né? Que numa missa, com todo respeito, falando mal, mas lá é só o padre que fala, ou não é? Ou num culto evangélico, um pastor, é só ele que fala. Alguém lá levanta a mão e fala alguma coisa? Já notaram isso aí? Ah, sim. Por quê? Porque é o sistema deles, tá certo, né, gente? Tá certo, mas jovem mesmo não quer isso aí. É difícil. Apesar que os cultos evangélicos tem bastante jovem, por causa da música. Que a conquista deles é a música, que é maravilhosa, a gospel é maravilhosa. Mas, cara, o espiritismo é fé raciocinada. E fé raciocinada, para tu entrar, para tu conquistar um jovem, tu tem que convencer ele pelo raciocínio, pela lógica. Não por uma fé. Se tu quer um amigo próximo de ti, tem que ser amigo dele. Né? Sim, lógico. Não vai, não. Não tem jeito. Vamos lá, perfeito, gente, é isso aí mesmo. Olha que interessante agora, tá? Do livro Missionários da Luz, de 1945. Esse livro nós tivemos como mentor espiritual o Alexandre, tá? E os outros livros que foi nos domínios da mediunidade, nós tivemos o Aulus, tá? Que é uma figura importantíssima aí, tá bom? E o Libertação, que foi o Rubio, tá? Então, vamos lá. Missionários da Luz, Afinidades e Vampirismo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, essa aqui eu já li. Deixa eu ver. Uma outra. Aqui. Ambiente de Vício, Conúbio com Vampiros. Tá? Do livro No Mundo Maior, de 1947. Tá? No Mundo Maior nós tínhamos o Calderaro. Tá? Vamos lá. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. O que é isso? Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam
tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Ou seja, eles foram num edifício onde tinha um baile de gala. Vocês estão entendendo? Eles estavam num baile de gala. Isso em 47, né? Era um baile de gala. Tá? Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Olha que loucura. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que eles eram invisíveis, atitudes simiescas, que eram de um animal, de um gorila, de um macaco, atitudes simiescas surdiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Olha que pesado isso aí. Os caras foram num baile de gala, onde nos bastidores era uma coisa simplesmente muito grande. Aí o irmão coloca aquelas outras gravuras que eu mandei o cara num bar, numa mesa de bar, num balcão, né? E eu acho que tem um outro também escrevendo um livro, escrevendo uma carta, fumando. Daí tu bota aqui do ladinho os dois juntos, aí o irmão faz a mágica dele. Pra tu ver o que tem lá. Era um baile de gala. Aí tu pensa assim, mas como é que, por exemplo, agora eu tô falando por minha pessoa, eu fui jovem também, eu também curti essas coisas. E aí como é que faz? Tu acha que como é que nós vamos querer que um jovem tenha a experiência que nós temos hoje? Não dá, também só um pouquinho. Mas aqui ele não está dizendo isso. Aqui ele está dizendo assim, cuidado, alerta, não te vicia nisso. Porque não tem como tu não viver isso aí. A não ser um Chico Xavier que nunca foi para baile, né? A não ser um Yokonanda. Mas cara, isso aí são exceções, né? Nós ainda somos imperfeitos. E como imperfeitos, muitas vezes tem que provar dessas coisas para poder aprender. Mas eles não estão aqui negando, eles não estão dizendo não vá. Não, mas entenda o que acontece nos bastidores. Cuidado para não te viciar muito. Porque mesmo nesses locais, tu tem como te controlar também. Tu tem como não te afundar. Tu tem como não te viciar. Que esse é o ponto. A noite vicia, a bebida vicia, o cigarro vicia, tu está entendendo? Vai chegar uma hora que tu não vai mais. Vai chegar uma hora que tu vai despertar. Não, já chega. Eu já passei por essa situação. E isso a gente tem que falar, Edson. Porque o que acontece? Seria utopia da gente, a gente dizer assim, não vão nesses locais. Não dá, o jovem precisa muito jovem. Não tem como. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu acho que se eu falar isso para eles, eles vão escutar isso. Desculpa. Não vão, digo, pai, mas só um pouquinho, tu não passou pela tua época? Eu gostava do bailão. Eu gostava de tomar uma cerveja com amigos. Eu gostava de brincar, eu gostava. Eu tive a minha fase, eu tive a minha adolescência, eu tive também. Chegou uma hora que chega. Veio o casamento, veio a responsabilidade. Então tudo é uma fase. Mas experiência. tudo é experiência. Mas o que acontece? É um texto para servir de alerta. Tu tá entendendo? Cuidado. Vai, mas não vai muito. Não te vicia. É uma experiência. Vai, todo mundo aprende. As cicatrizes é que ensina. Ninguém nasce pronto. Existe um ditado, um adágio oriental muito bonito, que a confusão é o início da sabedoria. É verdade, cara. Quando eu li aqui, isso é Lao Tzu. É um dos poemas de Lao Tzu. Lao Tzu tem 81 poemas. Um desses, o mestre menciona isso. Não, confusão é o início da sabedoria. O problema não é a confusão. O problema é se manter nela. O que tu vai fazer com ela? O que vai fazer com ela? Entendeu? Isso é muito interessante. E por isso a experiência de cada irmão que passou por isso é necessário falar para eles. Não proibir eles. Porque não tem como tu ficar segurando jovens, adolescentes a viver a vida que eles... Não. Mas alertar que existem coisas que nós não vemos
e eles também não veem, mas que hoje a gente já sabe disso. Porque outros irmãos que já viveram isso e sabem disso, vieram como o André Luiz. Exatamente. Entendeu? Disseram isso. Então, E é uma coisa, e é delicado, porque quando eu li isso aqui, eu digo, o que eu vou falar, né? Porque eu não posso ser hipócrita. Porque eu convivi com isso aí, eu gostava disso. E a vida foi me mostrando, foi me amadurecendo, me levando. Agora, hoje eu posso chegar, por quê? Porque hoje eu não faço mais. Mas é muito fácil, né, Gê? Que baita coerência, né? Que baita coerência. Não é assim. Jovens, vocês vão se divertir. Só que cuidado. A gente alerta o quê? É o vício. não cair Da noite, da bebida, do sexo, do cigarro, das drogas. Isso que tem que cuidar. Não caiam nessa. do ganho do dinheiro fácil. Ganho do dinheiro fácil. E outra beleza, né, Edson? Muitas meninas. Então tá tomando conta, né? A beleza, meninas de 15 anos se pintando com uma mulher de Produzindo 30. como Que é isso? Ainda está aí nessa informação. Isso é complicado. O celular mesmo é maravilhoso, mas ele tem um lado do vício, né? Da competição, né? Competição. Isso aí. Aí vem o Instagram. Pô, o Instagram é pura vaidade. Por isso que eu larguei. Eu digo, não quero isso aí. Eu comecei a colocar algumas coisas legais ali, mas não tem procura. Mas o que eu quero? Claro, eu estava na plataforma errada. É eu que estava errado. Porque o Instagram não foi criado para isso, com todo respeito. Instagram é comunicação. Não tem comunicação, cara, é vaidade. Não quer mostrar que é mais bonito que o outro, que é engraçado, quer vender. Monetizado. Por isso que não, cara, eu não posso fazer. Só que a gente não pode ser hipócrita, né? Ou demagogo e dizer, não façam isso, não. Vão devagar, lá na frente, tipo assim, com 40, 50 anos, vocês vão pensar diferente. Não é assim que funciona? Não posso chegar aqui e proibir nada de forma alguma, mas eu oriento. O que a gente puder fazer é orientar, a gente vai orientar, mas cada um vai. Porque com certeza, se um deles fosse claro e evidente, eu acho que eles correriam desses locais, né? Com certeza. Mas Deus é tão misericordioso, né? Que não, fecha, poucos enxergam, fecha porque tu, imagina, tu não convive, né? Tu precisa passar por aquela aprovação. Tu precisa ter alguém que te puxe para baixo para tu ter força para subir para cima. Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo, mas é uma bifurcação, né? Tem como. Então tá, vamos finalizar então. Olha que interessante, vamos dar uma aliviada agora porque André Luiz é assim, cara. Ele vem vindo e a coisa vai ficando pesada. Tá? Mas tem algumas coisas bem interessantes aqui. Ó. Animais no umbral. É um tema interessante, né? Os cães, disse Narcisa, aí esse texto é de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, que foi em 1944. Tá? Nosso Lar, meu Deus, todo mundo se conhece, né? Os outros que não conhecem, outros não, mas Nosso Lar todo mundo conhece o livro, né? Os cães, disse Narcisa, olha só, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Tu vê o filme, não mostrou isso aí. Existem cães guardiães, que vão junto com os sentinelas. Tá? Onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A forma. Ele está falando de umbral, cara. Nós não chegamos na treva ali. Ou seja, a coisa é pesada. Porque aquele ser ao qual eu te mandei, daquela imagem, na rua, todo desfigurado, aquele ali é considerado um ser totalmente degenerado. Monstro, entre aspas. Pode ver que é e na rua, sim. Só que ele é um umbralino, não é um trevoso. Um trevoso ele tem uma personalidade diferente que aos poucos nós vamos estudando. Mas vê que o umbralino ele ainda é permitido, né? Ele ainda é permitido que ele tenha essa correlação conosco aqui. É isso que eu notei. Um umbralino, mesmo que no estágio purificador do umbral grosso, para alguns, eles podem descer para cá, para a cross, e se interrelacionar com a gente, ou seja, obsediar. Porque é permitido, por quê? Porque tem aquele vínculo de ódio, ressentimento, mas não é uma coisa trevosa,
É umbralino, ele é sombra, ele não é treva. Não é assim extremamente obscuro, né? Como assim? Perguntei, surpresa. O André Luiz perguntou para ela, como assim, Narcisa? Cães? Sim, André, os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Que são os muares? O burro, o jegue, a mula, são os muares. Também trabalham nisso aí. Tá? E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajoras, é o nome dos pássaros lá nessa região umbralina, ibis viajoras, tá? São excelentes auxiliares dos samaritanos. Quem são? Os exus, os sentinelas, os guardiões, quem vai na frente. Eles levam o quê? Cães, os muares e as ibis junto. Tudo adestrado, tudo treinado. Vocês já sabiam disso? Pergunta para um espírita se sabe disso. Não sabe, cara. Isso é importante, mas claro que é, cara. Muda a concepção da importância do animal. O animal não é só para cá, ele serve o plano astral também. São excelentes auxiliares dos samaritanos. Olha só. Por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Formas, pensamentos, como assim forma? Porque dependendo do ser umbralino, se ele for inteligente, ele cria uma forma de pensamento que é plasma, que é a mente, ela cria aquela forma. Nós já fizemos tudo sobre forma de pensamento, só que forma de pensamento que ataca as pessoas. E essas aves, elas entram em guerra e devoram essas formas de pensamento. Ibis viajou. Se isso não é uma revelação, cara, pelo amor de Deus, a Umbanda não traz isso, a Teosofia não traz isso, a Rosa Cruz não traz isso. Ninguém traz isso. Quem traz isso é a doutrina espírita. Por isso que ela é uma filosofia espiritualista enviada diretamente da mente do coração de Jesus. Isso eu não vou cansar de falar. Ela é direta de Jesus. Ela é o cristianismo do Cristo. Porque ela fala coisas que na época o Cristo não pôde falar e ninguém entender. Agora ele está trazendo. Porque a doutrina espírita não são dos espíritos superiores. É de Jesus, cara. Os espíritos superiores são mensageiros dele. No André Luiz, uma comissão de 12 sábios formar isso aqui. O livro Nosso Lar. Quem leu o livro Nosso Lar nem se lembra disso. E é isso que precisa falar disso. Para quê? Para as pessoas valorizarem os nossos animais. Isso começa a mudar devagarinho o pensamento sobre a importância do animal, cara. É criação divina, né? Eu estava lendo um livro, eu não me lembro até o nome do livro, que fala sobre isso, sobre a escravidão esquecida pelo ser humano e dos animais esquecidos também pelo ser humano. Os animais no percurso do ser humano, ele foi muito importante e seria até hoje. Mas o ser humano hoje busca outras coisas. Então isso tudo foi esquecido. A tecnologia, a vida inorgânica. Sim, exatamente. Que é então, importante, ele vem né? de encontro, né? Disso. É o conjunto da obra, né? Tudo é o conjunto da obra. É muito interessante. Estudar André Luiz é como eu falei para vocês. É realmente penetrar nos bastidores da vida. Você realmente penetra nos bastidores da vida. Você quer saber o que acontece no mundo espiritual? São livros dos anos 40. Interessante. Tu vê que eu falei 44, 45, 47. E aí, cara? Provavelmente a gente estava desencarnado, né? Estava no umbral. E ele já estava passando isso tudo ali. E aí? E até hoje as pessoas têm dúvidas, porque com todo respeito, isso não é apenas um conhecimento. Isso não é algo apenas interessante. Isso é algo importante. E isso traz o discernimento. E essa é a diferença entre a
apenas o conhecimento e o conhecimento com discernimento. É quando tu entende as coisas e avalia as coisas não de uma forma interessante, para preencher o mental ou intelectual. Não. Não é para tornar ninguém erudito aqui. É para tornar realmente seres espiritualizados. Para isso, meu irmão, tem que estudar. Tem que estudar, tem que pesquisar e tem que se debater, tem que se conversar. Tem que se ensinar, tem que se provocar no bom sentido, né? Dar aquela provocaçãozinha no bom sentido. Que esse é o nosso objetivo, tá? Esse é o nosso vídeo canal. Que todos tenham acesso a essas informações que infelizmente a gente não encontra, é muito difícil. Pode até ser que exista, né, hoje. Por que não? Pelo amor de Deus. Mas é difícil. É difícil. Isso aí faz muita diferença. Faz muita diferença. Tá bom? É isso então? Alguma pergunta, alguma coisa? Não. Tá tranquilo? Então tá, acho que hoje é isso aí. Aí no próximo encontro eu vou separar mais alguns textos, vou mandar mais algumas gravuras pro irmão, pra gente poder, né? Isso aí fica legal, né? É bom a gente se organizar e ir se organizando. Assim, Não, claro, porque de acordo com os textos que eu vou lendo, eu vou pesquisar alguma gravura, alguma coisa, vou mandar pro irmão, depois o irmão faz aquela... E se tu conseguir colocar algum nome embaixo da imagem. Da imagem? Como referência, assim. Tá. Vai ficar legal, né? Mas é isso aí, fica mais fácil pra tu achar depois, te posicionar. Então tá, fechou? Fechou? Beleza, pessoal. Vamos realizar então a nossa prece final, agradecendo a toda a espiritualidade de luz que esteve aqui conosco e que nos acompanha no dia a dia, fazendo menção especial aos nossos sentinelas, aqueles que nos guarnecem, que nos protegem, fora os nossos guias, protetores, aos nossos mestres, o nosso anjo de guarda, que é um ser de potência, uma categoria evolutiva maior, mas agradecendo sobretudo a esses sentinelas que estão mais próximos de nós, de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso merecimento. Agradecendo a todos os animais maravilhosos que realizam o seu trabalho aqui na Terra, no plano físico e no plano hiperfísico. Agradecendo a André Luiz Carlos Chagas e essa comissão de 12 sábios por nos proporcionar não apenas um conhecimento, mas também discernimento. E sobretudo agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos e estudar as verdades do universo, as verdades da Terra, as verdades do nosso amado Pai, aquele que é o Senhor da vida e de todos os elementos cósmicos. E assim, humildemente, em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por encerrado o nosso estudo nessa tarde. Que assim seja. Obrigado, gente. Valeu.